Evangelho de João, capítulo 8. Hoje, última mensagem da série Recomeços. Eu quero recomeçar, mas eu não dou conta. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas vezes, por exemplo, esta semana nós fizemos várias abordagens de rua. E quantas vezes diante das pessoas, no dia a dia, na rua, e a gente encontra alguém, começa a conversar com ela, e você fala do amor de Jesus, e aí esta pessoa se emociona, e muitas vezes ela diz assim: moço, o senhor tem razão no que o senhor está falando, eu tenho até vontade de recomeçar, mas eu não dou conta. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Quantas pessoas que diariamente não estão lutando contra si mesma, lutando contra os seus desafios, lutando diante de tantas circunstâncias, e não conseguem recomeçar. Sabe, Everson, que precisa recomeçar, sabe da necessidade de retornar à jornada, mas não consegue. Hoje nós vamos chegar à terceira e última mensagem desta série. Nós começamos falando sobre deixe para trás o que te impede de ir para frente, lembrando das misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, o processo em que Jeremias estava vivendo, como Jeremias lidou com esse recomeço. Na semana passada, nós estudamos a vida do Pedrão. Pedrão, naquela experiência dele negar a Jesus. Eu vou até o final com o Senhor. Olha, aqui entre vocês tem um que vai me trair e outro que vai me negar. Aí o Pedrão diz assim: vou nada, eu vou até o final. E aí alguém diz assim: mas você se parece com ele, você fala igual a ele. Eu nem nunca vi ele. Você não é um deles? Não, não sou. Certeza que você não é um deles? Não sou, eu não o conheço. O galo canta, Pedro nega Jesus. Pedro então volta a pescar. E nós aprendemos essa semana que um dos nossos maiores desafios é que às vezes, nas nossas falhas, nas nossas lutas, irmão Marquinho, quando nós erramos, nós temos a tendência de voltar a fazer aquilo que um dia nós já deixamos de fazer. Pedro voltou a pescar. Mas nós aprendemos mais duas coisas preciosas com Pedro. Jesus não tem lata de lixo. Jesus não joga ninguém fora. Jesus vai até Pedro. Jesus vai lá na Galileia, vai à presença de Pedro, e Jesus busca Pedro de volta. Sabe por quê? Porque mesmo quando nós falhamos e nós erramos, os planos de Deus, o Senhor é tão bom, e Ele cumpre os seus planos, Hamilton, através da nossa vida. Irmã Socorro, Deus não nos abandona quando nós erramos. Nós abandonamos a Ele, mas Deus, Osmar, não nos abandona. E nós vimos isso através da história de Pedro. Hoje, a gente termina esta série pensando juntos: eu quero recomeçar, mas eu não dou conta. Qual a base que nós vamos estudar hoje? Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia em João capítulo 8. Porque João capítulo 8, esta mulher que foi pega, melhor dizendo, em flagrante adultério, é uma história tão linda. E esta história tem muito a nos ensinar de recomeços. Essa história tem muito a nos ensinar sobre como de fato será uma história de recomeço. Porque quando a gente olha para a história desta mulher, só de pensar sobre a sua história e a sua situação, alguém já poderia dizer: para esta mulher já não tem chance de recomeçar. Mas quando nós aprendemos em Cristo aquilo que Cristo nos ensina, nós vamos ver que é possível recomeçar, mesmo diante dos dias mais difíceis da nossa vida. Eu queria que você pudesse estar com a sua Bíblia aberta. Eu estou fazendo a leitura aqui do meu texto na nova versão transformadora, mas eu tenho certeza que é muito parecido e semelhante a que você tem nas suas mãos. Você que está aí em casa também, eu gostaria que você pudesse, em nome de Jesus, abrir a sua Bíblia e acompanhar. E o texto diz assim: Jesus voltou do Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo,
estava outra vez no templo, e logo se reuniu uma multidão, e ele sentou e ensinou esta multidão. Nós vamos notar, meus irmãos, que era dia seguinte a Jesus ter estado no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras para Jesus era um lugar de reflexão, irmã Benildes, era um lugar de oração. É tanto que nós vamos notar no capítulo final de Lucas, ali chegando no finalzinho de Lucas, Jesus vai ao Monte das Oliveiras orar. Jesus estava ali. Em outros momentos nós vamos ver Jesus estando no Monte das Oliveiras como um lugar de oração, um lugar de reflexão. E tudo indica que Jesus tinha passado um tempo ali em reflexão, em oração, como ele sempre tinha retiros de oração. Jesus tinha tempo de oração. Jesus estava no Monte das Oliveiras orando. Passou, ele volta. Quando ele volta, era de costume ele ir para o templo ensinar. Ele chega no templo e começa a ensinar. E é interessante que o ensino, Tiago, de Jesus chamava a atenção. Por quê? Porque os escribas e fariseus, eles ensinavam. Mas tinha uma coisa: o ensino de Jesus tinha autoridade. É tanto que muitas vezes quem ouvia Jesus reconhecia isso, Thompson. Ele ensinava como quem tem autoridade. E de fato não era só como quem tem, é quem tinha autoridade. E tem toda a autoridade. E essa autoridade, irmã Lene, quando Jesus começa a ensinar, as pessoas paravam para ouvi-lo. É tanto que naquele episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus começa a ensinar pela manhã, eles passam um dia, aí vem até a necessidade de alimentar a multidão, porque ninguém ia embora. Porque estar na presença de Jesus, ouvir a Jesus, é algo extraordinário. E as pessoas estavam ali ouvindo a Jesus, estavam no templo ouvindo a Jesus, e uma multidão estava ali. E o texto vai dizer a partir dos versos 3 e 4 que quando estava aquela multidão, de repente chega uma turma grande. De quem? Escribas e de fariseus. E estão vindo, imagine aquela tropa, imagine aquele povo vindo juntos, os mestres da lei e os fariseus. E eu fico imaginando, irmãos, que eles não chegaram assim, de maneira, dá licença, estamos chegando. Não, eles estavam trazendo uma mulher que tinha sido pega em flagrante adultério, e a lei dizia que quando isso acontecesse, tal mulher deveria ser apedrejada, a lei de Moisés. Mas não só ela, o homem que estava também deveria. Mas eles não trazem os homens, eles não trazem o homem, melhor dizendo, eles trazem apenas a mulher. E eu fico imaginando eles chegando com aquela mulher, pastor Rafael, e de repente lança ela perto de Jesus e começa a dizer: essa mulher precisa ser apedrejada. Por quê? Porque ela foi pega em flagrante adultério. E eles colocam ela diante da multidão. E eles perguntam para Jesus: mestre, esta mulher foi pega em adultério. Em outras palavras, o que a gente deve fazer com elas? Ou com ela? Aqui tinha duas coisas. No fundo, eles não queriam, a não ser outra coisa, pegar Jesus. Porque a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Mas do outro lado estava a compaixão de Jesus. Então o pega era o seguinte: se Jesus disser que ela não deve ser apedrejada, ele não cumpre a lei de Moisés. Se Jesus disser que ela tem que ser apedrejada, ele não é esse homem tão bonzinho como ele se apresenta a ser. E agora? Como nós vamos fazer diante dessa situação, Márcio? Olha, esses dois extremos. De um lado, o questionamento acerca da bondade de Jesus, da misericórdia de Jesus, desse amor tão grande de Jesus. E do outro lado, a lei que dizia: apedreja, apedreja, apedreja. E a grande questão é: ele obedece a Moisés? Ele é misericordioso? Ele é tão bondoso como ele se apresenta? No fundo, o que aqueles religiosos queriam era pegar Jesus. Mas o texto diz que enquanto eles chegaram em toda essa situação, e é interessante que a partir do verso 5 e 6,
Eles usam a lei, apresentam a lei, que deveria ser de fato como deveria ser e acontecer. Mas diz que no meio de tudo isso, sabe o que Jesus faz? Jesus é impressionante, né? Diz o texto que Jesus apenas se inclina e começa a escrever no chão. Eu sempre fiquei me perguntando, meu irmão, o que Jesus estava escrevendo ali? Tem um teólogo que eu gosto muito, que é o Matthew Henry. O Matthew Henry diz que o que Jesus estava escrevendo ali eram os pecados daqueles homens. Claro que isso é uma especulação teológica, mas eu gosto. Porque eu fico imaginando aqueles homens barbudos, cheios de si, apontando o dedo para aquela mulher, acusando, cheio de pedras nas mãos, querendo pegar Jesus, um coração orgulhoso. E aí Jesus está escrevendo. E diz o texto que eles continuavam, a minha versão, sabe como é que ela diz, Otávio? Verso 7, eles continuavam a exigir uma resposta. Sabe quando tem alguém chato assim que fica te perguntando, você, cara, calma, eu vou te responder. Mas o cara está ali insistindo. E eu fico imaginando eles insistindo. Até que Jesus vira calmamente, irmã Raquel, e disse assim: aquele dentre vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquele dentre vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz que Jesus fala e volta a escrever no chão, e volta a se inclinar, e volta a escrever na terra. E o texto diz que quando aqueles homens ouviram isso, de repente começa então a sair, a ir embora. E é interessante que os que vão primeiro eram quem? Os mais velhos. A consciência pesou, tinha muito mais pecado ao longo da vida. E aí isso começa a cair em si, os seus erros e os seus pecados. E eu fico ouvindo, eu fico pensando nesse texto e ouvindo as pedras caindo, toque, toque, toque. E de repente começa a sair, e fica apenas Jesus, a mulher e uma multidão que estava ali ouvindo os ensinamentos que era de Jesus. E eles vão embora. E diz o texto que quando eles vão embora, Jesus se levanta de novo e vira para aquela mulher e pergunta: aonde estão os teus acusadores? Aonde estão? Nenhum deles te condenou? E ela vira e diz assim: não, Senhor. E aí a gente ouve uma das expressões mais belas da história do cristianismo. Senhor Jesus vira e diz: nem eu te condeno. Vá e não, nem eu te condeno, nem eu condeno a você. Vá e não peca mais. Que história, meus irmãos. Essa é uma história de recomeços. Essa é uma história de alguém que teria que lidar agora com o recomeço da sua vida. E uma coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos, à luz dessa narrativa, à luz das lições profundas que esse texto nos ajuda a entender. 3 coisas esse texto vai nos ensinar, que nós só vamos conseguir recomeçar se nós aprendermos as verdades que esse texto nos ensina. E há 3 verdades essenciais que vai nos dar força, que vai nos dar sabedoria para poder recomeçar e dar conta. Porque no normal, muitas vezes nós queremos recomeçar, Thaís, e não damos conta. Por quê? A primeira delas, sabe qual é? E esse texto nos ensina, irmã Márcia, a gente só consegue recomeçar se for com Jesus. É por isso que muitos dos nossos recomeços, Giovana, não dão certo.
Porque a gente quer recomeçar na nossa vontade. A gente quer recomeçar, irmã Kelly, no nosso querer. A gente quer, Esther, recomeçar do nosso jeito. E não adianta ser do nosso jeito. Não adianta ser da nossa vontade. Tem que ser do jeito de Jesus. E vou mais. Não adianta ser também, por exemplo, do jeito da religião. Esse texto aqui vai nos mostrar algo impressionante sobre religião. Porque na verdade quem estava acusando esta mulher, quem era? Os religiosos. E muitas vezes tem pessoas que acham que a religião vai ser suficiente para mudar a sua história. Eu preciso lhe dizer uma coisa a você. A palavra religião, religare, na sua essência ela é extraordinária, porque ela nos ensina que o papel da religião deveria ser religar o homem a Deus. Mas muitas vezes o homem se perde nesse caminho, e a religião se torna, sabe o que? Aquilo que se tornou os fariseus, aquilo que se tornou este grupo de religiosos que apenas colocavam fardos sobre as pessoas. É interessante, irmã Benildes, porque Jesus mesmo tinha alertado que eles atavam fardos pesados e difíceis de suportar. Os fariseus colocavam sobre ombros dos homens aquilo que eles não carregavam. Muitas vezes tem gente que acha que a religião por si só é suficiente para um recomeço, uma campanha, um ato religioso. Não, meu irmão, isso muitas vezes é muito mais um fardo para você do que uma libertação. A verdadeira libertação, ela só ocorre na nossa vida. O verdadeiro recomeço, nós só vamos dar conta quando nós formos livres em Cristo Jesus. Essa mulher só pôde recomeçar, sabe por quê? Porque ela teve um encontro pessoal com Jesus. A religião, Bruno, ela muitas vezes, na sua grande maioria, ela não passa de um fardo pesado, legalista, que ao contrário de ajudar a pessoa a recomeçar, ela se torna apenas uma grande mochila pesada demais. E é isso que nós temos visto na nossa geração. Pessoas que tentam recomeçar a partir de uma profetada, recomeçar a partir de uma revelação que não é a palavra de Deus, recomeçar a partir de bases que não são sólidas. Aí sabe o que acontece? Acaba se tornando um fardo pesado demais que você caminha para tentar levar, tenta romper e não sai do lugar. Por quê? Porque é o fardo religioso. Jesus está ensinando a nós, e é interessante que nesse capítulo 8, depois que passa o episódio da mulher, vários das pessoas que estavam ouvindo creem em Jesus. E aí Jesus vai dizer a eles lá no verso 31, aqueles que creram e ouviram a palavra de Jesus. E aí no verso 32 Jesus vai dizer o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só vamos conseguir recomeçar quando nós formos livres, livres em Cristo, livres da nossa história, dos nossos pecados, de tudo aquilo que nos aprisiona. Quer recomeçar de verdade, quer refazer a sua vida, tem 6 meses aí esse ano ainda para frente, mais de 150 dias para você viver tudo diferente que você já viveu até agora. Mas lembra de uma coisa, isso só vai ser possível se você tiver um encontro pessoal com o libertador. O libertador não é uma placa da igreja, o libertador não é uma campanha, o libertador não é uma promessa ou uma barganha que você vai fazer com Jesus. O libertador é o Senhor Jesus, que morreu, ressuscitou e hoje está vivo e está aqui entre nós. Ele pode nos libertar. Ele é o único que pode fazer isso. Quero recomeçar? Em primeiro lugar, eu preciso entender que recomeço só em Jesus. E é por isso que Paulo, entendendo isso, diante de tudo aquilo que ele tinha passado, e diante de todas as acusações, quando ele escreve aos Gálatas, ele vai dizer uma coisa interessante. É por isso que ele chega no capítulo 5 e vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para sermos livres, foi para sermos livres e permanecermos firmes e não nos deixar submeter novamente ao jugo da escravidão. Estava sobre esta mulher um jugo da escravidão, da religiosidade. Mas quando ela chega diante de Jesus,
ela encontra a verdadeira liberdade que é Cristo. Há muitas pessoas, irmãos, que elas foram travadas na vida pelo jugo religioso. Há muita gente que parou na sua história por causa de uma palavra maldita. Maldita, estou dizendo no contexto certo da expressão, dita de maneira errada, na hora errada, no contexto errado, uma inverdade. E isso fez com que você ficasse ferido, isso fez com que você parasse, e você tenta recomeçar e não consegue. Sabe por quê? Porque você precisa ir até Jesus e deixar diante de Jesus todo esse fardo que você tem carregado. Primeira lição: recomeço só com Jesus. Recomeço não está na igreja batista, não está com o pastor Fabrício, não está com o pastor Rafael. Recomeço não está numa organização religiosa. Recomeço está em Jesus. Segunda coisa, e aí nos chama muita atenção para a gente caminhar para o fim: Jesus não veio para nos condenar. Oh, aleluia! É extraordinário. Aonde estão os teus acusadores? Aonde estão aqueles que estão te condenando? Aonde estão aqueles que estão levantando a mão contra você? Aonde estão aqueles? Quem te condenou? Ninguém me condenou. E aí Jesus vira para ele e diz assim: nem eu te condeno. Oh, aleluia! Meus irmãos, de todo aquele grupo que estava ali, o único que poderia jogar a pedra naquela mulher era Jesus. Ele não tinha pecado. Ele poderia pegar a pedra e lançar naquela mulher, mas ele não lança a pedra nela. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus veio para nos libertar e nos salvar. Porque condenado nós já estamos. Nós já nascemos num estado de condenação, afastado de Deus por causa do pecado. Nós já somos condenados à morte eterna. O pecado nos afastou de Deus, mas Jesus não veio para nos condenar. Jesus veio aqui em forma humana para demonstrar o seu amor. É por isso que João vai resumir dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus chega no capítulo 5 e diz: em verdade vos digo, que quem crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna, não entra em juízo, não será julgado, mas passou da morte, da condenação eterna para a vida. Jesus não veio condenar ninguém. Jesus veio salvar quem já estava condenado. E sabe quem estava condenado? Eu, você, esta mulher. Todos nós estamos condenados, mas graças a Deus pela vitória que Ele nos dá através de Cristo Jesus, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não condena não, mas o diabo é mestre nisso. O diabo é terrível, irmãos. Ele é o pai da mentira. Aí ele está o tempo inteiro condenando. Ele veio para condenar. Ele é aquele que vem literalmente o tempo inteiro te condenando. E aí sabe o que acontece, Bruno? Satanás nos coloca numa redoma de culpa. E aí as nossas situações, aquilo que a gente já viveu, ele começa a lançar na nossa cara. E a culpa é terrível. A gente começa a guardar esse sentimento de culpa, e a gente vai carregando e vai enchendo a mochila da nossa vida, e a culpa vai tomando conta do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Chega uma hora que você é tão grande que você não anda mais. E aonde você vai, você só vê culpa. Aonde você só vai, Satanás te lembra da culpa. E eu fico pensando, irmãos, a história de Paulo. Eu fico pensando que Paulo um dia, e aí a gente vai ver isso muito claro em Romanos, Paulo vai falar sobre o pecado, sobre a morte, mas eu fico pensando como Paulo teve que lidar com a culpa. Sabe por quê? Porque Paulo consentiu a morte de Estevão. Paulo perseguiu a igreja. Paulo foi um homem terrível na vida dos cristãos, mas agora ele conhece a Cristo, e ele tem diante dele uma circunstância. Ele tem um passado
que sempre está jogando na cara dele a culpa, e ele tem toda uma vida pela frente. É por isso que quando ele chega em Romanos capítulo 8, verso 1, ele dá um grito de liberdade. E que grito é esse? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas andam na vida, na lei do Espírito. Satanás, meu irmão, não tem autoridade nenhuma para lhe acusar, indiferente do que você tenha feito, indiferente do que tenha acontecido. No momento em que você se arrependeu e confessou a Jesus, tudo isso foi cravado lá na cruz do Calvário. Todo o nosso escrito de dívida está aqui, ó. É isso que Satanás quer fazer com a gente. Ele quer nos entristecer, porque ele é derrotado, e aí ele quer derrotar você, ele quer derrotar a mim. Já contei para os irmãos, estava na cadeia pública de Unai fazendo culto, e estava pregando sobre vitória em Cristo, sobre libertação. E aí, a cadeira semelhante aqui, como se fosse as celas eram as salas, e eu ficava no meio da gaiola pregando lá do meio. E aí de repente veio um detento lá do fundo de uma cela, pastor Rafael. E eu tinha terminado da mensagem, ele disse assim: pastor, eu matei uma pessoa, será se Jesus me perdoa? Disseram que eu não tenho mais perdão em Jesus. Pensa num homem que estava carregando um fardo de culpa. Pensa num homem que estava carregando sobre ele uma culpa terrível. Eu pude dizer a ele: Jesus não vai tirar a sua pena, essa você vai ter que cumprir, porque você errou. Mas se você se arrepender, Jesus diz que nos perdoa de todo pecado e de toda injustiça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Eluane, quem pode nos condenar? Quem poderá nos condenar? Quem poderá nos condenar? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a segunda lição. Não permita que a culpa trave a sua vida e você não recomece. Guarda isso no seu coração. Não permita que a culpa seja o motivo de você não dar conta de recomeçar. Imagine se aquela mulher, e é interessante como Jesus trabalha conosco. Jesus foi enfático em dizer: eu não te condeno. Sabe por quê? Porque ela sabia as cobranças que ia vir sobre ela. Ela sabia o que viria no seu coração. E aí, eu vou fazer uma coisa que a gente não gosta agora. Fala para o irmão que está do teu lado aí. Diga para ele assim: Jesus mandou te dizer que Ele não veio para te condenar. Ele veio para te trazer vida e te trazer paz. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Vou terminar a mensagem. Primeira coisa, só tem recomeço com Jesus. Segunda coisa, não existe sentimento de culpa que possa nos governar. Quando nós estamos em Cristo, não deixe a culpa te governar. Jesus não veio para te condenar, Ele veio para nos salvar. Agora a última lição, Osmar, está na última expressão de Jesus. Vamos repetir juntos? Vá e não. Igor, Jesus não disse só assim, vá. Interessante. Ele não diz, irmão Tacília, eu não te condeno, vá. Não foi assim que Jesus disse. Ele bem que poderia ter dito, vá, e estava tudo resolvido. Não, não estava tudo resolvido. Sabe por quê? Porque a terceira e última lição nesse texto, sabe qual é? Não existe recomeço sem mudança. Eu queria que você repetisse isso comigo. Não existe recomeço sem mudança. Aí não é recomeço, é continuidade. Não existe recomeço sem mudança. Não haveria recomeço na vida dessa mulher se ela apenas continuasse. E ela poderia repetir, ela poderia refazer, ela poderia errar novamente. E Jesus está dizendo, vá,
mas não peque mais, mude de vida. Sabe por quê? Porque só há recomeço quando há mudança, só há recomeço quando nós verdadeiramente mudamos. Não existe recomeço sem mudança. É por isso que Jesus, quando chega na casa de Zaqueu, ele tem aquela experiência com Jesus. Zaqueu na mesma hora diz: olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e aquele que eu roubei eu vou devolver 10 vezes mais. Sabe por quê? Ali foi uma mudança. Não existe recomeço se não há mudança. Você quer recomeçar, e muitas vezes as coisas que você tem tentado não caminham. Sabe por quê? Porque na verdade você e eu não mudamos. Estamos fazendo a mesma coisa, caminhando do mesmo jeito. Quero recomeçar, meu coração está entristecido, estou chateado com os irmãos. Continua ficando chateado com os irmãos. Qualquer coisa tu fica triste, qualquer coisa tu está amargo, qualquer coisa está levando em consideração. Irmãos, a definição mais profunda de humildade eu aprendi com o pastor Cirino, eu nunca mais vou esquecer ela. Sabe o que é ser humilde? É não se ofender com nada. Ser humilde não tem relação com condição social. Humildade não tem relação com valor financeiro. Humildade tem relação com como nós agimos e reagimos diante das circunstâncias. E muitas vezes o que acontece conosco? Nós não recomeçamos. Sabe por quê? Porque nós não mudamos. A culpa é sempre do outro. Isso vem lá do Éden. Senhor, é a mulher que tu me destes. Senhor, é a serpente que me enganou. Senhor, sempre tem um culpado. E a gente nunca muda. E como a gente nunca muda, nunca a gente vive o recomeço. Aí a gente entra só assim, ó. Por isso que Jesus disse: vá, mas mude. Porque se você não mudar, nada vai acontecer. Se você não mudar, nada vai mudar. E aí eu termino dizendo uma coisa. Eu queria que você repetisse comigo. Não é suficiente desejar mudar. Tem muita gente que está desejando mudar e não muda. Apenas desejar mudar. Tem um bom tempo que eu estou desejando voltar a uma atividade física. Olha, mas eu estou desejando, gente. Vou falar do meu pecado. Eu estou desejando perder uns quilinhos que eu ganhei agora depois da pandemia. Vou confessar o meu pecado. Mas eu estou desejando, Igor. Você não imagina o quanto eu estou desejando. Mas eu só estou desejando. Desejo não gera mudança. Apenas desejo, só o desejo pelo desejo. Ou a gente vai para Jesus, ou a gente reconhece e a gente muda de fato e dá passos para uma mudança. Ou a gente vai ficar apenas com o desejo. É necessário tomar passos concretos. E recomeçar é um desafio para todos nós. Eu queria te convidar para ficar de pé. Não existe recomeço sem Jesus. A religião por si só, ela não muda ninguém. A religião, ela não é suficiente para mudar o homem. Os dogmas não são suficientes para mudar o homem. O religioso não é suficiente para mudar o homem. Eu posso estar segunda a segunda dentro de uma igreja. Eu posso fazer tudo isso, mas se eu não estiver em Jesus, nada vai mudar. Eu preciso estar em Jesus. Como Paulo César canta, só em Jesus a paz real eu pude encontrar. Não há outro caminho, é só em Jesus. Agora, em Jesus... E aí vem uma coisa interessante. Esse Jesus não veio para me condenar, não. Esse Jesus não veio para jogar na minha cara e dizer: Fabrício, tu não vale nada. E eu sei que eu não presto mesmo. Eu tenho consciência que não há nada de bom em mim. É por isso que eu gosto tanto daquela música, né? Acho que é da Ana Paula Valadão. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Não tem nada de bom em mim. Mas o fato de não ter nada de bom em mim, isso não dá direito o diabo me acusar todo o tempo. Sabe por quê? Porque eu conheci a Cristo como Senhor e Salvador. E a minha vida nunca mais foi a mesma.
Agora Ele mora na minha vida. Ele não tem mais, Satanás não tem mais domínio sobre mim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora eu posso saber tudo isso e continuar do mesmo jeito. É por isso que Jesus disse: vá, vá, vá e não peques mais. Eu preciso mudar. E a minha mudança vai ser a partir do dia em que eu decidir ir. E conversão é isso, ó. Eu ia nessa direção, encontrei Jesus. Conversão não é isso, mudar um pouquinho e continuar na mesma direção. Não, conversão é isso. É mudança de vida, é mudança de rota. Talvez as coisas ainda não mudaram, porque você não mudou. Você continua ainda insistindo naquelas coisas que Jesus já disse para você que não dá certo. Mas hoje Ele está dizendo: se posiciona, vá e não peques mais.